Então, pessoal, como a gente estava falando no vídeo anterior, alguns alimentos são ricos em tiramina, como, por exemplo, vinhos, embutidos, alguns tipos de queijo, certo? Como a MAO, que é a enzima monoaminoxidase, que eu falei para vocês, que é a enzima capaz, então, de metabolizar neurotransmissores, como a norepinefrina, por exemplo, ou neurotransmissores da família das catecolaminas, isso inclui a dopamina, essa enzima, então, tanto aí a MAO gastrointestinal quanto a hepática, elas são capazes de metabolizar a tiramina. Porém, o que acontece? O consumo de alimentos que contém tiramina, como a gente acabou de falar aqui, carnes processadas, queijos maturados e vinhos tintos, podem levar aí níveis circulantes elevados de tiramina, uma vez que os antidepressivos são capazes de bloquear a MAO. Claro, mais uma vez, lembrando para vocês, não são todas as classes de antidepressivos que bloqueiam a MAO. Alguns antidepressivos, eles elevam a quantidade de neurotransmissor na fenda pelo bloqueio da enzima monoaminoxidase. Outros vão elevar o nível de neurotransmissor, inibindo a recaptação desses neurotransmissores. Para quê? Para ficar mais tempo na fenda sináptica. Então, seja o antidepressivo um bloqueador da MAO ou um inibidor da recaptação, por exemplo, a finalidade é fazer com que esse neurotransmissor fique elevado, né, na fenda sináptica, e isso ajude aí nesse paciente que apresentam baixos níveis de neurotransmissores aí do prazer, da alegria, né, do humor, num nível suficiente para que esse indivíduo, então, consiga sentir prazer nas atividades do dia a dia, na vida, no cotidiano dele, uma vez que ele, estando, então, em quadro depressivo, ele já não consegue mais, né, apreciar a beleza da vida por conta aí de uma baixa quantidade desses neurotransmissores aí do prazer na fenda sináptica. Mas aí, retomando, o que isso tem a ver com a tiramina? Então, se esse antidepressivo ele bloqueia a MAO, que é a enzima que vai metabolizar o neurotransmissor, e a tiramina, por sua vez, também pode ser metabolizado pela MAO, então significa dizer que a gente pode aumentar, sim, os níveis circulantes de tiramina, uma vez que bloqueia a MAO. E se a MAO, então, está bloqueada, ela não conseguirá metabolizar a tiramina. E isso leva ao paciente algumas situações ruins, né? Por conta aí do efeito adverso provocado pela tiramina que estava presente nesses alimentos. Então, sabe-se, pessoal, que a tiramina ela é uma substância denominada simpático-mimética. O que significa dizer? Simpático-mimético indireto, ou seja, ela tem a capacidade de estimular grandes liberações de grandes quantidades de catecolaminas armazenadas, né, ao reverter aí a recaptação por transportadores. O que isso leva? Essa liberação, né, elevada, excessiva das catecolaminas por conta da ação da tiramina, o que isso faz com que ocorra? Então, isso leva ao paciente a ter aí uma liberação descontrolada da catecolamina por conta da tiramina, e isso pode induzir ao paciente uma crise hipertensiva, né? Essa crise hipertensiva ela pode ser caracterizada aí por cefaleia, taquicardia, náusea, arritmias cardíacas, até mesmo aí um acidente vascular encefálico. Então, dado o potencial aí de toxicidade sistêmica da tiramina, os IMAOs, né, os inibidores da monoaminoxidase, a gente tem que, né, fazer essa ressalva para o paciente dele se comprometer, então, de seguir uma dieta que apresenta aí uma deficiência em tiraminas. Então, o que o prescritor vai conversar com o paciente, vai falar para o paciente? Que durante o período que ele estiver utilizando aí um inibidor da monoaminoxidase, que ele não, né, que ele deve evitar, né, a palavra não pode é muito forte, mas que ele deve evitar aí
o uso de alimentos ricos em tiramina, dado então a possibilidade desse indivíduo desenvolver toda essa manifestação que eu acabei de citar para vocês, como de uma crise hipertensiva, por conta de uma tiramina em excesso que não estaria aí sendo metabolizada pela MAL, uma vez que o antidepressivo está bloqueado por um inibidor da MAL. Então, perceba, olha só, eu tenho uma situação que eu quero tratar o paciente, né, num quadro totalmente específico, e eu preciso, sim, ter conhecimento desse tipo de interação, como, por exemplo, uma interação medicamento-alimento, para orientar esse paciente, então, para que ele consiga passar por esse tratamento da melhor forma possível, sem haver nenhuma consequência por conta dessa interação droga e alimento, ou fármaco e alimento. Ok, pessoal? Tá claro isso? Então, vamos lá. Dentro dessa perspectiva, pessoal, de interação medicamentosa, a gente tem que lembrar também da peculiaridade de cada fármaco. Não significa dizer, a gente não pode extrapolar que as mesmas interações observadas com uma determinada droga, um determinado fármaco, não significa dizer que todos os outros fármacos, as outras drogas que fazem parte do mesmo grupo, né, da mesma classe, vão obedecer àquela mesma farmacocinética, né, apesar de apresentar uma mesma farmacodinâmica. O que isso significa dizer? Então, por exemplo, eu tenho o caso aqui da cimetidina. Então, já é sabido que a cimetidina inibe o metabolismo da varfarina. Vamos fazer um adendo. Para que serve a cimetidina? Bom, a cimetidina é um fármaco antagonista dos receptores H2. Ok, então já colocamos a farmacodinâmica. Mas, trocando em miúdos, qual que é a finalidade da cimetidina? Qual que é a indicação? Normalmente, a cimetidina ela é utilizada quando se quer controlar a produção de ácido pelo estômago. Só que esse controle de produção de ácido não se dá aí pelo bloqueio da bomba de hidrogênio e potássio, mas sim por bloquear um dos estímulos, né, uma das moléculas que tem a capacidade de estimular as células parietais a produzir HCl. Dentro das moléculas que são capazes aí de estimular a produção de HCl, nós temos a histamina, além da acetilcolina, aí, que faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático e também do entérico, certo? Ok, então significa dizer que a histamina se liga ao seu receptor H2 e estimula a célula parietal a produzir ácido clorídrico. Vem a cimetidina, bloqueia o receptor H2, ou seja, antagoniza o receptor H2 e com isso proporciona uma diminuição da produção de ácido clorídrico. Então, a cimetidina tem essa ação, né? Tem essa finalidade. Porém, a varfarina a gente já sabe que ela é um anticoagulante. Então, o que nós estamos falando nessa primeira frase? Nós estamos falando que a cimetidina inibe o metabolismo da varfarina. Se ela inibe o metabolismo da varfarina, significa dizer que a concentração da plasmática da varfarina fica elevada quando a cimetidina é co-administrada, ok? Então, todos os dois fármacos, cada um apresenta uma finalidade, cada um apresenta uma aplicação terapêutica, porém a cimetidina interfere no metabolismo da varfarina, certo? Porém, se a gente for olhar um outro tipo de anticoagulante, né, a gente colocaria a hidroxicomarina, também tem capacidade de bloquear lá a cascata de coagulação. Mas o que acontece? Acontece que a hidroxicomarina ela é metabolizada por isoenzimas, isoformas diferentes das enzimas que metabolizam aí a varfarina e a cimetidina. Então, com isso, a gente poderia manter como, por exemplo, um fármaco anticoagulante, mas que é metabolizada aí por uma via metabólica diferente. E a gente conseguiria, então, impedir a interação medicamentosa, uma vez que você proporciona para o sistema um fármaco que apresenta outras rotas metabólicas, né? Um perfil
farmacocinético totalmente distinto. Então, é possível, dentro dos estudos da interação medicamentosa, a gente definir por fármacos que não conflitem, né? Como, por exemplo, tem esse conflito aí, essa interação a nível de metabolismo entre a cimetidina e a varfarina, mas o mesmo não ocorreria entre a cimetidina e a hidroxicumarina. Então, isso é importante colocar isso aqui para vocês, ok? Então, pessoal, de um modo geral, o que a gente já vem falando. Primeiro, né, em relação às interações medicamentosas, a gente tem que observar as drogas, né, os fármacos, que possuem uma janela terapêutica mais estreita, né? Por que disso? Porque pode acontecer de um fármaco, né, que apresenta uma janela terapêutica mais estreita, se for necessário, né, caso tenha uma interação medicamentosa e essa interação medicamentosa ela aconteça sem, né, um conhecimento prévio, a gente pode alterar aí os níveis, né, sanguíneos adequados e daí a gente promover uma toxicidade no paciente, né? Então, é muito interessante observar se a droga, se o fármaco, ele apresenta uma janela terapêutica estreita, né? Se as concentrações, qualquer variação, faça com que esse indivíduo aí entre aí no grau de toxicidade ou até mesmo em relação à concentração e dosagem subterapêuticas. Uma outra questão que a gente tem que colocar e pontuar aqui nas interações medicamentosas é que é sempre importante lembrar, né, em relação aí a farmacocinética da molécula, né? Se esse fármaco ele é um fármaco indutor, se ele é um fármaco inibidor, isso tem que ser levado em consideração quando a gente precisa, num mesmo paciente, administrar outros fármacos, para a gente entender se dentro daquele universo, né, onde a gente tem às vezes um paciente de polifarmácia, se nós não estamos aí prescrevendo, né, e indicando a administração de fármacos que vão interferir no metabolismo do outro, por exemplo, né? Uma outra questão que a gente tem que levar em consideração é que a gente precisa refletir sobre a farmacologia do fármaco, ou seja, da droga, em observação, tá? Isso é extremamente importante. Se os fármacos que a gente está utilizando em conjunto, se um vai interferir nos mesmos receptores ou vão interferir em receptores diferentes, se isso vai amplificar ou até mesmo diminuir a ação farmacológica do outro fármaco, então isso é extremamente importante. E sempre lembrar, eu comecei a aula falando isso com vocês, sobre a característica do paciente, principalmente pacientes idosos aí, que são mais susceptíveis à interação, devido à redução da função hepática, da função renal, né, e de todo o contexto patológico que às vezes aquele paciente mais idoso já pode estar aí carregando consigo, até mesmo os tratamentos que ele faz, né, e as medicações que esse paciente usa. Então, isso é importante a gente colocar. Bom, as interações, elas podem acontecer em alguns níveis. Então, a gente tem a interação acontecendo a nível físico-químico. Isso ocorre quando uma droga ou um fármaco é quimicamente incompatível com o outro. A gente tem também o segundo ponto de interação, que é a interação a nível farmacocinético, que é quando uma droga ou fármaco interfere na absorção, ou na distribuição, ou no metabolismo, ou na excreção de outro fármaco, de outra droga. E um terceiro ponto importante que nós podemos observar aí em relação às interações medicamentosas são a interação a nível farmacodinâmico, ou seja, quando uma droga ou um fármaco modifica a atividade de uma segunda droga ou de um segundo fármaco a nível aí de um receptor farmacológico, ok?